E assim, mais uma vez, chegando aqui para vocês hoje um Boia Campeira de uma forma diferente. Exatamente, Boia Campeira de uma forma diferente, vocês vão entender o porquê disso. Estamos aqui hoje no Sky Palace, um café colonial espetacular, aqui na Serra, aqui em Gramado. E para não dizer que a gente não comeu, a gente comeu um pouquinho sim, já comemos, agora a gente vai conversar um pouco e contar um pouco para vocês desse espaço, desse contexto todo que nos recebe aqui. Vamos bater um papo aqui primeiro, depois a gente vai ter um outro papo. Então, um dos tantos hotéis daqui da rede, do Sky Palace. E o Boia Campeira, então, subiu a serra para fazer hoje esse programa diferente para você. E onde é que você acompanha aqui, né? No YouTube da Jovem Pan, nas redes sociais, em todos os canais da rádio, os drops também da rádio você acompanha. Então, começamos assim hoje de um jeito diferente e eu quero já dar aqui o meu boa noite, já quero dar o meu boa noite para o meu convidado que está aqui junto com a gente, que é o Osório. Muito boa noite, Osório. Boa noite, Diego, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês nesse programa Boia Campeira e vamos bater esse papo aí e falar sobre um pouquinho da serra, um pouquinho das experiências que a gente tem aqui e falar sobre churras, né? Que esse é o assunto, né? Exatamente. A gente tem que falar também de churrasco, né? A gente fala de tudo um pouco e... Vamos lá, Osório, não é piegas a pergunta, mas ela é importante. Né? Quem é Osório? Nascido onde? Natural de onde? Como que veio parar aqui em Gramado? É de Gramado, não é? Conta um pouquinho pra gente aí. Cara, Gramado é uma cidade invadida, né, Diego? Gramado é uma cidade que recebe muitos forasteiros, digamos assim, e eu sou um deles, né? Eu não sou gramadense, sou canoense, na verdade. Eu sou de Canoas, né? Sou engenheiro civil, tenho aí 47 anos já de estrada na engenharia. Meu pai era arquiteto, vivi em engenharia e subi para Gramado por causa do ramo imobiliário, por causa da construção civil, por causa desse desenvolvimento econômico imobiliário que tem em Gramado. Então, eu já estou aqui há 6 anos e é isso que eu faço. Respiro engenharia e arquitetura desde os meus 12 anos. Diego, eu sou da época ainda que se desenhava no papel, né? Eu sou dessa época ainda... Não tinha o AutoCAD? Não tinha nem AutoCAD, era o início das telas verdes ainda. Tinha um computador na empresa que eu trabalhava e era assim, uma coisa que todo mundo ficava meio assustado. E vamos lá, e a escala? Pois então, isso aí era tudo, cara, era tudo no papel, era uma coisa muito mais artística, né? Era algo muito mais artístico naquela época, assim. Então as coisas desenvolveram muito rápido, né? Outro dia eu ouvi alguém falando que nós que somos aí advindos dos anos 80, a gente tem essa coisa de ter vivido um passado, parece uma coisa assim, jurássica ontem e o futuro amanhã. A gente está com o pé naquilo que era extremamente analógico, extremamente manual, ao mesmo tempo a gente teve essa virada. Então a nossa cabeça tem que ser muito maluca para isso, né? E nós do churrasco saímos do espeto para grelha aqui no sul, assim também, que para nós gaúchos também é uma dificuldade de absorver, É verdade. Não, Osório, tu tocou num ponto legal, porque é o seguinte, tem essa semana mesmo, e aí já vou fazer um jabazinho aqui no meio do Boia Campeira, essa semana mesmo escrevi sobre isso. Né, sobre o momento que a nossa geração vive. Né? Eu sou 82. Sim. Tá? Então, assim, nós nesse período, nesse momento, a gente justamente vive essa transição tecnológica. Exatamente. Então, assim, por isso que eu te fiz essa pergunta, né? Como sair do papel para o AutoCAD? Como que a gente vive hoje a nossa vida com um computador na palma da mão e, ao mesmo tempo, tendo que ensinar, de repente, os nossos avós ainda a apertar o play do DVD, porque ainda tem medo de sair do DVD, e eu não vou nem falar do videocassete, tá? Sim. Mas então, assim, e aí com o teu olhar, com a tua experiência, levando isso para dentro do teu ramo, como que tu vive esses desafios dessa transição? Pegando o engenheiro, o arquiteto lá, old school, né? Sim. O da velha escola, e já lidando ao mesmo tempo com essa geração que já nasce conectada. E a gente está exatamente no meio desse trem, né? Cara, a gente, Diego, observa muito claramente. Eu tenho 47 anos, sou de 77.
E a gente observa muito claramente que são ondas, né? Essas ondas elas vêm com uma nova versão, uma nova tecnologia e assim, cara, ou tu nada, ou tu surfa, ou tu fica. Então não, é um pouco cruel, assim, porque muita gente fica nessas ondas, né? Ou tu acompanha ou a onda ela te engole. Ela é bem assim, é uma onda de Nazaré gigante, ela vem e ela não pede com licença. Ela não pede com licença e tu tem que entrar nessa batida. Hoje, na minha área da engenharia, no ramo imobiliário, na área da construção civil, essa onda ela veio muito forte, deixou muita gente para trás, Diego. Deixou muita gente para trás. Mas também eu vejo muita gente que conseguiu acompanhar, assim. Vejo coisas positivas e negativas nos dois modelos, né? Acho que se perdeu muito algumas questões que o analógico era importante de se ter, a expressão gráfica, a questão da criação. Eu acho que muito sintético hoje, né? A inteligência artificial ela é boa, eu acho que contribui tudo que está acontecendo tecnologicamente, mas ela te põe num local de descanso e só te cobram produtividade, e isso eu acho que é perigoso, assim, sabe? Porque eu gosto muito de um livro que se chama O Ócio Criativo, sabe? Que esse livro ele fala muito sobre a questão de tu ter o tempo de tu pensar, né? E a velocidade das coisas que acontecem hoje, ela te tira o tempo de pensar, né? Então, acho que as pessoas, inclusive, estão com a mente numa velocidade que não é a velocidade que a mente deveria trabalhar. Então, acho que isso prejudica um pouco. É muita opção o tempo todo, né? A gente tem que estar... a cada segundo a gente está decidindo por uma coisa, eliminando uma série de outras coisas. E a cada minuto a gente está sendo demandado, é o celular, é o telefone, é o WhatsApp. Telefone ninguém mais liga, né? Não. Ninguém mais liga, então hoje o telefone virou artigo raro. Telefone e e-mail hoje, né? Exatamente. Telefone e e-mail hoje, na verdade, é arquivo. Exatamente. Né? Então, Exatamente. assim, e foi muito bacana tu trazer esse momento dessa disrupção tecnológica que a gente vive e aí, observando isso no churrasco, a gente observa isso nos negócios, a gente observa isso nos nossos filhos, nas famílias, no nosso trabalho, né? E aí, fazendo um paralelo assim, né? Eu me lembro do meu primeiro churrasco que eu fiz, imagino que tu também se lembre do teu, ou tenha essas lembranças, mas e falando já desse ramo imobiliário, assim, tu lembra do primeiro negócio construído, do primeiro desenho, do primeiro rabisco, do primeiro projeto que sai do papel, do lapisinho da orelha e se transforma numa obra de fato? Cara, me lembro sim. Na minha época, o aprendiz ele era chamado de desenhista copista. Como é que funcionava? Os projetistas, a pessoa que tinha um conhecimento técnico, ele desenhava no grafite, e os desenhistas copistas, eles transformavam isso para o papel vegetal em nanquim para poder tirar cópias e encaminhar para a prefeitura, esse tipo de coisa. E ali foi que eu comecei. Eu queria muito trabalhar, eu já muito pequeno, eu sempre tive o desejo de trabalhar, e meu pai queria que eu só estudasse, e eu de muito insistir fui para o escritório como desenhista copista, né? E assim, foi muito legal eu participar disso, porque o pai tinha a parte da arquitetura, mas a arquitetura no escritório do meu pai, ele tinha uma construtora. Então ele construía as coisas que ele mesmo projetava, né? Então eu vivi esses dois momentos de pisar no canteiro de obras, ver as coisas acontecendo. E é muito interessante esse link, Diego, da questão da arquitetura com a gastronomia, porque tanto a arquitetura ela trata da família, da vivência, como também a gastronomia trata da vivência. Os espaços que eles são criados para as pessoas se movimentarem e elas terem uma experiência dentro daquele ambiente em que elas estão, né? E a gastronomia ela está muito, muito ligada a isso também. Eu acho que o nosso churrasco, o churrasco gaúcho, falando um pouco do que o teu canal até fala muito, eu acho que ele é uma coisa muito importante de ser valorizada, porque o momento do churrasco, ele é um momento em que tu estás desenvolvendo gastronomia, mas ao mesmo tempo dentro de um ambiente. A casa nasce em volta da churrasqueira.
Exatamente. O epicentro da casa é a churrasqueira. E aí, em volta dela, a gente constrói. Exatamente. Isso está se tornando cada vez mais presente nos projetos hoje. Uma vez, Diego, se tu analisar os projetos, assim, eu que trabalho com isso, de repente não seja muito perceptível para ti no dia a dia, nota a evolução dos projetos com a maneira de viver das pessoas. Uma vez a sala de estar era na frente, e a cozinha era nos fundos e uma sala de jantar no meio. Isso era clássico. Segmentado, né? Segmentado. E tinha uma porta, a cozinha ela ficava fechada e a bagunça da cozinha ficava lá e tu trazia um prato para uma sala de jantar onde ela tinha que estar extremamente... Conectores de peças estreitos, né? Exatamente, cara. E hoje não. O que a gente fez? A gente entendeu, principalmente, eu acredito que até em todo o Brasil isso acontece, mas a gente acabou entendendo de que a gente não gostava dessa repartição, de que isso não era o nosso modo de viver, que o nosso modo de viver dentro da residência era que a área gastronômica ela estivesse integrada com a área social. E a gente arrebentou essas paredes. Abriu, né? Abriu tudo. E hoje, em Gramado, por exemplo, raríssimos casos de apartamentos antigos tu vai encontrar um local onde a churrasqueira e a cozinha estejam desintegrados da área de... Isso é uma percepção mundial ou é uma adaptação nossa, do nosso jeito de vida? Eu acho que ela tem a ver com o nosso jeito de viver. Ninguém importou isso para cá, né? Não, isso foi acontecendo naturalmente, assim, pela forma, pela maneira do que a gente gosta de fazer as coisas. E alguém teve coragem de dizer... Essa parede. Isso é um padrão e eu não quero esse padrão, eu vou derrubar essa parede, exatamente. E ela começou a integrar as coisas. Então, tu vê churrasqueira hoje dentro da sala. Sensacional. Na sacada. É verdade. Né? E integrada com os ambientes, integrada com a cozinha. E isso é o modo gaúcho de viver. E isso cada vez mais vai se tornando... A arquitetura, ela acompanha, na verdade... Na verdade, Diego, a arquitetura, a engenharia, ela não é imposta, né? A forma... Sugerida? A forma, ela vem da forma de viver. Um arquiteto que projeta realmente conscientemente, ele busca o teu modo de viver. Ele vai perguntar para a família, né, como é que vocês vivem. Como né? vocês vivem. Não é eu quero essa peça assim, eu quero esse jeito Exatamente. Assim. É dessa forma. E às vezes a família nem sabe. Está no inconsciente da família, essa questão de como ela vive e de o que ela gosta. Uma vez eu ouvi de um amigo nosso aí que trabalha em inúmeras empresas aí e tal. E ele é uma pessoa muito observa muito os lugares onde ela vai. E uma vez ela disse assim para mim, Diego, quando eu entro num local, seja num ambiente corporativo, seja numa casa, seja num salão, aquelas paredes falam para mim como é que é aquele lugar. Sim, sim. Eu entro num ambiente de trabalho, quando eu bato o olho na forma como ele está desenhado, como ele está montado, esse ambiente já me diz muita coisa. E a nossa casa é assim, né? A nossa casa é assim. Só que muitas vezes a gente é motivado, quando tu vai buscar um local para te viver, morar e estar com a tua família, às vezes tu é motivado por algo que tu viu que por vaidade, de repente, tu acha que é bacana. Vou te dar um pequeno exemplo, assim. Por exemplo, às vezes tu olha assim, eu gostaria de ter uma mega casa. Essa mega casa, eu gostaria que fosse um sobrado, que tivesse assim, que ela tivesse uma imponência, porque, eu ganhei dinheiro e eu quero fazer um troço que seja bala, assim, um negócio muito grande. Mas a tua forma de viver, às vezes, não é aquela. E às vezes tu está buscando uma percepção para fora e não buscando realmente o teu modo de viver. Ela não conecta, né? Ela não conecta contigo. E isso, às vezes, Diego, por incrível que pareça, é motivo até de segregação da família. É motivo muitas vezes de convivências prejudicadas pelo ambiente. Sim. Olha que loucura que é a arquitetura, né? E que é a engenharia ligado a isso. Mas eu sou apaixonado por esse tema. E assim, exatamente. Não. E tu estás falando e o tempo todo eu consigo fazer um paralelo com o churrasco, porque quando a gente vai preparar um assado, um churrasco, tudo também fala para quem a gente vai servir, para quem a gente vai comer. Exatamente. Né? Quando a gente vai comer ou quando a gente vai servir. Aqui também, a gente está num local maravilhoso e cada detalhe desse lugar aqui, ele mostra a quantidade de carinho que tem
no jeito que o pastelzinho está ajeitado no pratinho, do jeito que a coisa, do jeito que os pratos são apresentados. Então tudo fala. Exatamente. A gente se sente acolhido por um lugar. E vamos lá. É muito bacana isso. Deixa eu comentar contigo uma outra coisa. Estilos e preferências. Quando pensa em arquitetura, em desenho, da onde que vem a tua inspiração assim hoje? Claro, hoje já está um pouco mais direcionado para o ramo imobiliário, né? Mas essa carga técnica tá ainda aí dentro, né? Sim, então, da onde que vem essa inspiração, o cheiro de saber se esse é o negócio certo, esse negócio não está muito legal? Assim, Diego, o que acontece? A arquitetura, ela deveria trabalhar com algumas premissas básicas. A primeira premissa do ambiente ser executado é segurança, né? Então, primeira coisa, o ambiente tem que ser seguro, né? Segunda coisa, o ambiente tem que ser confortável. E por último, ele tem que ter estética. E, na verdade, hoje a gente trabalha meio que por trás. A gente começa com a estética. Inverte. E depois trata dos outros temas. E, na verdade, o tema conforto, fluxo, ele é muito mais importante do que a questão estética, né? E daí, quando tu vem para o conforto, tu pode ir para os materiais. Daí tu vem para os materiais. Tu gosta de uma arquitetura, por exemplo, gosta de madeira? Sim, eu gosto. Por quê? Porque a madeira representa conforto. Porque a madeira representa isolamento térmico. Então, acaba que uma coisa puxa e leva a outra, né? E como tu estava falando, Diego, a questão da onde a gente está aqui, nós estamos num local de colonização alemã e italiana, né? E quando a gente fala aqui do café colonial, né? Na verdade, a gente transformou o café, que era algo numa casa, que se fazia isso naturalmente, tu ter uma linguiça, um queijo. Perfeito. E tu acaba transformando o café do isso. italiano, o café do alemão, o café do espanhol, o café... Hoje tá tudo num café só. E daí a gente pegou e transformou isso. Hoje que a Serra tem como que ela transformou num evento que é o Café Colonial, nada mais... os italianos e alemães, eles descobriram que as pessoas gostavam daquilo e transformaram aquilo num momento de refeição oferecido comercialmente, que é o café colonial, que na verdade é um retorno ao café da colônia realmente, às origens daquele negócio todo que a gente tem, né? Então, uma coisa vai se conectando com a outra, né? Porque a gente, no final das contas, é uma coisa só, né? Exatamente, não. Esse local que é espetacular, é maravilhoso, o Sky Palace aqui em Gramado. E é exatamente isso, é o cuidado nos detalhes, né? Nos detalhes de cada coisa. Vamos lá, vamos partir para a reta final aqui, mas eu queria te perguntar algumas outras coisas ainda. Conta aí algum causo, alguma situação que te marcou nessa caminhada. Preferência aí, né? Sem citar nomes, claro, mas é aquela coisa assim, ó, de queimei a carne, o que eu faço agora? Os convidados estão aqui. Cara, é complicado. Deve ter muita coisa, né? Não sei se tem muita coisa, mas assim, a gente sempre tem as aventuras. Eu adoro gastronomia, Diego, adoro cozinhar, gosto tanto de churrasco quanto de comida de panela, né? Mas, cara, aconteceu agora há pouco, assim. Nós fomos para o interior do estado, em Ibirubá, visitar clientes agora, coisa de tipo mês e meio esse evento. E pensa num evento gigante no meio do agronegócio, com o pessoal batendo papo, tomando cerveja. E, obviamente, depois do churrasco, e era o pessoal do interior ali de Passo Fundo, Ibirubá, aquela região, e é tipo assim, é churrasco 11h30 e carreteiro às 13h30, 4 horas da manhã. Mas aí é que tá. E, cara, esse é o... e eu gosto de meter a mão na massa, e meu colega, que é o assador, pegou e disse assim, agora é a hora do carreteiro. E eu já puxei uma tábua e já peguei o resto da carne, já comecei a picar e ia transferindo para ele ia metendo na panela de ferro, e outro picando cebola e picando alho, e pá. E nós estamos ali, cara... Aquele negócio, aquela panela de ferro borbulhando, linda, maravilhosa. E eu vi, cara, no cantinho da mesa, assim, nós estávamos numa casa que era estranha. Eu não sabia, nós catamos uns temperos que tinha lá. E daqui a pouco eu olhei, assim, uma pimentinha daquela pimenta de mesa, que eu tô acostumado a comer ela. Sem rótulo, sem nada ali te olhando. E eu peguei e fiz assim, ó, na panela, assim, ó, dei uma voltinha assim, pá. Não deu um segundo. Só dei uma voltinha assim, pá, padrão.
E tá. Viu só, hoje vocês estão descobrindo quem é que botou pimenta no Não, mas carreteiro, o pessoal soube logo. Aí, cara, daí tá, estamos tomando chopp, conversando, batendo papo. E, cara, daí tiramos aquela panela maravilhosa, colocamos no meio da mesa, assim. E, cara, tinha um alemãozão, assim, de uns 2,10 m, assim. O cara com moicano. É um alemão, cara, do interior que gosta de rock and roll. Cara, eu nunca tinha visto. O cara gosta de AC/DC e Metallica. E o cara bem muito louco, assim. Aí ele pegou, serviu aquela pratada, assim, como se tivesse virado um concretão, sabe? No final da tarde. Agora eu se consagro. E, cara, o cara deu uma pasada. E quando ele deu uma pasada, ele fez assim... Se emocionou. Se emocionou. E assim, cara, cada um foi pegando aquele prato e dando aquela pasada. E, cara, os caras foram ficando vermelhos e chorando. E eu não tava entendendo. Quando eu dei uma pasada no carreteiro, cara, aquela pimenta era um inferno na terra, cara. Era feita lá pelo demônio, assim. E, cara... Acabou com o carreteiro? E acabei com o carreteiro. E o cara que estava cozinhando comigo, ele não entendeu nada, porque ele não viu eu colocar. O que aconteceu com o carreteiro? Ele ficou olhando, cara, o que aconteceu? Daí eu falei, bah, Dani. Cara, eu botei Foi uma colherinha. Foi uma colherinha e o negócio... Cara, e a galera foi muito parceira, porque eles remaram aquele negócio e comeram assim, suava, assim, nesse calor que tava agora aqui no Rio Grande do Sul. Mas a galera comeu tudo, assim, mas, cara, foi um evento gastronômico que me ferrou e que me deixou, assim, muito... Que maravilha, que maravilha. Então, o ramo imobiliário hoje, a casa começa pela churrasqueira, é isso. Cara, a pergunta que tu mais deve ouvir é essa. A pergunta que eu tenho é a seguinte: apartamento em Gramado. Vender para... Os paulistas chegam aqui e dizem assim: para que churrasqueira? Um apartamento de 75 metros com churrasqueira? Cara, não precisa disso aqui. Cara, aqui tu não vende um apartamento se ele não tiver uma churrasqueira. Ah, mas é só uma boquinha desse tamanho. Não importa. Dois espetos, eu quero ter um local para fazer um fogo, né? É algo meio ancestral, é da nossa cultura e ele nos une, a gente gosta e tem que estar presente. E assim, eu vou te dizer, todos os construtores aqui hoje que fazem apartamentos, não há nenhum apartamento sem churrasqueira. Os apartamentos que podem ter sem churrasqueira são os apartamentos mais antigos. Sim. Mas novos não existem. Se der uma olhada dentro, deve ter adaptado em algum lugar. Deve ter botado na sacada um latão, um tonel. Não, eu acho muito engraçado, Diego, que tu chega num parque aqui, numa pracinha, no Rio Grande do Sul, e daí tem uma placa assim: proibido fazer churrasco desse. Cara, quem é que ia pensar em fazer churrasco aqui? Mas é que os caras já avisam, porque, tipo, qualquer lugar é... Se deixar, já vai... Se deixar, já largamos um pão, né? Com certeza. Osório, antes de deixar aí teu recado final, eu quero te agradecer aí o papo aí, a conversa de hoje aqui no Boia Campeira. E daqui a pouco, mais pra frente, aí a gente combina um outro, visitar a gente lá no Los Ventos, lá eu vou fazer questão de fazer uma carne para ti, mas hoje um pouco diferente, né? Hoje aqui nesse Café Colonial, aqui no Sky Palace, um espetáculo. Eu não provei o guardanapo ainda para saber se estava bom, mas de resto, sabe, estava tudo maravilhoso e a gente só tem a agradecer esse espaço hoje que nos recebe aqui para a gente conversar um pouco aí de comida, de negócio, de vida, de história, de família e tudo tem conexão sempre, né? A gente não vive apartado das coisas, né? A gente é um em todos os lugares, então não tem como ser separado, né? Tem gente que consegue, mas eu tenho certeza que dá mais trabalho. Com certeza, com certeza. Então deixa teu recado final aí. Cara, eu queria agradecer pela oportunidade de falar um pouquinho de mim, falar um pouquinho do que acontece aqui na Serra. E ficou à disposição. Telefone para contato aí, se alguém quiser comprar alguma coisa em Gramado. Sigam-me aí, tem, Instagram cara, tem aí. muita coisa bacana. Eu gostaria de deixar um recado final que, assim, a Serra concorre muito com o litoral e concorre muito com Santa Catarina nas intenções de compra, de investimento e tudo mais. Mas eu digo assim que são coisas completamente diferentes, tá, Diego? Aquilo que é orgulho para a praia é o nosso desorgulho. Enquanto eles pensam em fazer mais, construir mais e mais alto, nós pensamos aqui na Serra em construir menos e mais baixo. A ocupação dos terrenos menores e as edificações menores, porque a gente acredita que edificações menores e ocupações menores geram mais qualidade de vida. Então é isso que nós aqui na Serra buscamos, é uma qualidade de vida melhor, é segurança, é natureza. O que a gente quer é preservar, não é destruir. Não que o ramo imobiliário ele seja um devastador, mas que ele esteja inserido dentro de um contexto de uma forma saudável, né, e ambientalmente sustentável. Bacana, esse é o recado, gente, porque assim, ó, podíamos ter falado de enchente, podíamos ter falado de uma série de situações que a gente andou vivendo, que tenho certeza que impactou diretamente nos negócios e a gente sabe disso, mas o recado na verdade é esse.
é a gente virar essa página com todas as nossas dificuldades, olhar para frente, né, e ter certeza que aqui na Serra é um local maravilhoso para se empreender, para se buscar uma vida nova, novos ares e com certeza sempre com uma churrasqueira dentro E da um casa. vinhozinho. E um vinhozinho, tá certo? Pro frio. E encerrado aqui então, Sky Palace, aqui no Café Colonial de Gramado. Esse boia campeiro é diferente. Esse boia campeiro é diferente, sem fumaça hoje, mas com um cafezinho, com uma água que a gente vai tomar agora para continuar o papo logo em seguida. Obrigado, Osório, por hoje. Obrigado. Forte abraço aí, daqui a Abraço. pouco a gente volta. Tchau.